Pai do Senhor, estamos aqui para nós iniciarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Agora a lição de número 10, que fala sobre o Senhor Jesus cura hoje, né? Mostrando a atualidade dos carismas, das manifestações, dos dons do Espírito Santo na igreja nos dias de hoje. Tal como acontecia na igreja primitiva, acontece na igreja nos dias de hoje. Diz o texto áureo: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Está lá em Salmo 103, verso 3. E se vocês olharem aqui do 3 até o 5, ele fala sobre os benefícios da ação de Deus em nossas vidas, né? Ele nos dá o perdão, é o que diz aqui no início, das nossas iniquidades. Ele também nos dá a cura das enfermidades. Ele tem também a ressurreição, a restauração da nossa vida. Ele também nos tem benignidade, né? Graça e misericórdia. Ele também nos dá vida frutífera, vida abundante pela ação de Deus em nossas vidas. Então, é a ação de Deus para conosco. A cura da enfermidade é um dos benefícios da obra redentora do Calvário, ou seja, ele resolve tanto o problema do pecado como as consequências que são trazidas pelo pecado. Então, os nossos pecados, ele traz para nós a enfermidade. E uma vez que a cruz resolve o problema do pecado, ele também torna disponível a cura das nossas enfermidades. Êxodo 15 e 6, é interessante a partículazinha do se, né? Se ouvirdes, isso aqui é algo interessante. Eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu preciso também guardar os seus mandamentos, seus estatutos. Aí sim, as pragas do Egito, as enfermidades do Egito chegariam sobre Israel, ok? Mateus 10:8 vai falar sobre o poder que nós temos, e é interessante, né, que o tempo verbal utilizado aqui é curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, ou seja, todos os verbos eles estão no imperativo. E se eles estão no imperativo, eles não é uma opção, é uma ordem que nós temos. Os discípulos de Jesus ungiam os enfermos com óleo e os curavam. A unção fazia parte da cura. Marcos 16, 15 a 20, né, também vai falar sobre a ação da cura, acompanhando a pregação do Evangelho. 1 Coríntios 12, 9. É interessante, né? 1 Coríntios, porque carta, epístola. No Novo Testamento são cartas, são epístolas. Então, o numeral sempre no feminino. É primeira epístola aos Coríntios, não 1 Coríntios, é 1 Coríntios, né? E no Antigo Testamento é sempre no masculino, porque são livros. Então, é primeiro livro dos reis, primeiro livro das crônicas, primeiro livro de Samuel. Então, como é livro, é sempre primeiro, segundo. No Novo Testamento são cartas, epístolas. Então, é primeira, segunda ou terceira, ok? Tiago 5, 14 a 16 traz para nós um texto interessante, né? Primeiro, está alguém entre vós doente. Unção é para crente, não é para ímpio, é para quem está na igreja. Está alguém entre vós doente. Chame os presbíteros da igreja. Quem ministra é o presbitério da igreja. É eles que ministram a cura, é eles que ministram a unção. E aí, ora sobre eles. Quem ora? Os presbíteros, a igreja, e ungindo com azeite o nome do Senhor. E o que salva não é unção, e sim a oração da fé. É a oração da fé que salva o doente. Ou seja, essa história de ir ali na lojinha, comprar um vidrinho que dito de óleo ungido, achando que ele vai fazer alguma coisa, está errado. Unção é para crente, não é para ser colocado para quem não é,
porque senão você pega o vidrinho de óleo ungido, leva na estação de tratamento d'água da cidade, joga esse olhinho lá e todo mundo vai ficar curado. Não, a unção é para quem é crente, ok? A gente precisa tomar cuidado com isso. Leitura bíblica em classe, Isaías 53. Primeiro, ele vai falar aqui sobre ele tomou assim as enfermidades, as nossas dores levou sobre si, ou seja, se Jesus ele veio e levou sobre ele os pecados da humanidade, ele levou também sobre ele as consequências geradas por esse pecado. E isso ele fez de uma maneira voluntária, ele se deu, ele não foi obrigado. O castigo que nos traz a paz foi posto por ele. E é interessante que, por que isso? Aí ele vai falar aqui que no final, quem trouxe a dor, quem trouxe o sofrimento, não foi a iniquidade de Israel, não foi dos pecadores, foi as nossas. A minha e a sua iniquidade é que gerou o castigo sobre Jesus. Também vai dizer que o caminho, né? Nós fomos curados pela pisadura dele, ou seja, pelo caminhar, pelo caminho que ele traçou até a cruz. Ele teve chance de sair, ele teve chance de se desviar desse itinerário, mas o fato dele ir até a cruz foi o que pôde gerar para ele a libertação, que foi gerar para nós a cura. Nós hoje somos limpos, sarados, porque o Senhor ele nos libertou. Mateus 8 também vai falar sobre a chegada, né, de muitos endemoniados que foram libertos por ele e também a cura. É interessante que tanto a libertação quanto a cura foi ministrada a todos, não foi apenas àqueles que estavam ali crendo, os que não estavam crendo, os que queriam, os que não queriam, não, todos foram curados. E é interessante que muitas das vezes a gente começa a querer olhar e ver quem pode e quem não pode ser curado. E é importante a gente tomar cuidado aí com isso, ok? A graça de Deus, ela está disponível para todos. A interação com o professor, mensagem do Evangelho, ela é plena. Isso diz respeito tanto à alma quanto ao corpo, ou seja, a cura divina ainda é uma realidade para os nossos dias. Se a salvação ela tem para nós a solução para o nosso pecado, que faz enfermar a nossa alma e o nosso espírito, ele também tem a cura para o nosso corpo, consequência dos nossos pecados. Ok? Comentário. Introdução. Assim como Jesus fez no passado, ele deseja fazer atualmente nos dias de hoje. Isso por quê? Porque a compaixão do Senhor é algo que sempre esteve disponível para nós. Então, ele sempre demonstrou para nós misericórdia e compaixão. E sobre esses dois sentimentos, essas duas formas de sentir o ser humano, né? Pela sua misericórdia, pela sua compaixão, o Senhor ele resolve as nossas enfermidades, tá? Esse caráter e a compaixão de Cristo, ele ainda estão disponíveis, eles não mudaram, ainda estão nos dias de hoje disponíveis para nós. No primeiro tópico, né, a cura divina na Bíblia, no Antigo Testamento, é interessante que aqui ele fala que Israel a saúde pública era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte, né? Ou seja, o povo ele tinha que não apenas zelar pela profilaxia, né, que é a prevenção, mas ele também precisava fazer a sua parte no que tange a cura. E tanto uma quanto outra, tanto a prevenção quanto a cura, estavam disponíveis mediante a obediência aos preceitos daquilo que Deus ele havia falado. Então, a cura em Israel ela era essencialmente milagrosa. Existe hoje em dia algumas doenças que nós podemos curar com vitamina C e aspirina, mas que naquela época
poderiam ser extremamente danosas, extremamente mortais para o ser humano. Então, a cura, ela sempre era realizada de uma maneira milagrosa, de uma maneira que não se tinha como explicar. A prevenção de doenças é bíblica, né? Alimentação saudável, higienização adequada, né? Os métodos que a gente precisa ter de profilaxia, de zelo, não apenas a ação sanitária, não apenas individual, mas também coletiva, tudo isso faz parte das nossas obrigações para que nós possamos manter a saúde, não apenas nossa própria, pessoal, mas a saúde de todos que estão ao nosso redor. O Novo Testamento, continuando, então, no Novo Testamento, as curas de Jesus. Israel, ele ainda dependia de Deus, tá? E as ações, elas ainda eram ações feitas de maneira miraculosa no meio do povo de Israel. Diz ainda também aqui no tópico a cura divina como parte da salvação. Salvação é um termo, né, genérico na Bíblia. Ele tanto fala sobre a salvação da alma, né, no sentido de aproximar o homem de Deus, mas também fala da nossa condição de saúde física. Quando fala assim, né, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, ele não está falando ali de salvação no sentido de ir para o céu, mas é salvação da morte, da condenação, do castigo pela fuga dos prisioneiros. Então, na Bíblia, esse termo salvação ele é aplicado de diversas formas. E é necessário que a gente venha ler o texto para saber o que está sendo dito, o que está sendo falado. E aí a gente precisa tomar um certo cuidado com relação a isso. A cura divina, né? É um ato da soberania, graça e misericórdia divina. Isso aqui são 3 palavras complicadas. Deus é soberano. Eu não posso fazer nada para obrigar Deus a curar ou a fazer algum milagre ou fazer alguma ação. Não, nós não temos nada que possamos obrigar Deus. Deus ele faz porque ele quer. Não adianta nós fazermos voto, comprarmos, pagarmos, fazermos campanha, achando que eu vou obrigar Deus a fazer alguma coisa. Não, Deus ele me cura se ele quiser. Também ele não necessita que nós venhamos a comprar. Ele faz por graça. Graça é aquilo que eu não mereço, aquilo que eu não tenho condição de dar uma contrapartida do preço a ser pago do benefício que eu recebi. Também ele age por misericórdia, ou seja, ele também age porque ele tem pena de nós, ele também olha para nós, e assim como os pais, né, às vezes o nosso filho está em cima do muro, a gente fala assim, não desce daí, senão você vai cair. Aí ele não desce, cai e se machuca. E a gente vai ali socorrer o filho, por quê? Porque a gente está com pena de ver o filho que se machucou, o filho está chorando. Da mesma forma é Deus. Deus, ele age conosco também por meio de graça e misericórdia. Não existe nada. Eu sei que existem igrejas aí, né, que cobram, que fazem campanha disso, voto daquilo, 7 mergulhos disso, 7 mergulhos daquilo, campanha de 7 disso, 7 daquilo. Irmãos, isso é bobagem. Deus, ele não age com o ser humano assim. Não existe mandinga nenhuma que possa fazer com que Deus ele venha a fazer aquilo que eu quero que ele faça. Ele é soberano. E só existe 2 esperanças que eu preciso ter. Primeiro, a esperança na graça e na misericórdia divina, para que a soberania dele se incline ao meu favor. Ok? Salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação do Calvário resulta na nossa redenção e alcança também o nosso corpo físico, né? Ou seja, se a salvação ela nos resolve o problema do pecado e foi por causa do pecado que entrou a enfermidade, uma vez que o problema do pecado é resolvido, a cura da enfermidade ela também se torna disponível para nós. Então, o que começa com uma bênção
que vai resolver o nosso problema espiritual, também resolve o nosso problema físico, o nosso problema material. Isaías 53, eu não vou falar sobre isso aqui, que a gente já explanou isso aqui quando nós fizemos a leitura bíblica em classe. Se você tiver em dúvida, volta lá, que a gente aí tem para explicar melhor, ok? Aquilo que nós já falamos a esse respeito. Cura divina e os desafios atuais. Isso aqui é interessante porque muitas das vezes a gente precisa ver se o problema da enfermidade é apenas físico ou se tem alguma complicação espiritual. E para isso a gente tem que ter discernimento também sobre a vontade de Deus. Lázaro, ele morreu enfermo. Ele não foi curado, ele não teve um dia que ele olhou para as chagas estavam curadas. Não, Lázaro ele morreu enfermo. E muitas das vezes nós precisamos aceitar essas condições em nossas vidas, porque é a vontade de Deus. E aí não adianta a gente querer lutar com relação a isso. Mas a gente sempre pode buscar em Deus, crendo na sua graça, na sua misericórdia, que ele pode agir ao nosso favor. Hoje em dia ainda tem um outro probleminha, né? Existem pessoas que vivem da sua enfermidade. Existem pessoas, né, que por causa de alguma deficiência, por causa de alguma enfermidade, eles recebem auxílio, eles recebem benefícios do governo, de iniciativas privadas, que uma vez que ele seja curado, ele não vai receber mais esses benefícios, e isso pode, no final, gerar para ele e para a família um grande problema. Então, muitas das vezes, hoje, nos dias que nós vivemos, uma cura, uma restauração de uma enfermidade, ela pode gerar outros problemas. Se você está aposentado porque está inválido por alguma enfermidade, uma vez que você for curado dessa enfermidade, não tem mais por que você estar aposentado por invalidez por causa de uma enfermidade que você já não tem mais. Então, a gente precisa aí tomar cuidado com aquilo que a gente pede. Ok? As doenças. Elas são as causas do nosso maior sofrimento humano, né? Poucas coisas são tão dolorosas para nós quanto nós pais vermos os nossos filhos enfermos, nós vemos aquelas pessoas a quem nós amamos passando por enfermidade, passando por uma doença. E elas são consequências direta ou indireta do pecado, ou seja, consequência direta. Muitas das vezes nós fazemos alguma atitude errada e numa ação judicial o Senhor envia uma enfermidade para conosco. Mas também é consequência indireta, porque o ser humano ele vive num mundo que jaz no maligno, num mundo onde o pecado é uma realidade. Muitas das vezes, esse pecado nos afeta. Se não existisse pecado, não existiriam as enfermidades. Mas isso não significa que todos aqueles que estão enfermos estejam em pecado. Isso aqui é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. No entanto, não se pode generalizar. Ou seja, nem toda enfermidade nós vamos dizer que é fruto do pecado, mas eu também não posso dizer que nenhuma enfermidade é fruto do pecado. É necessário que nós tenhamos discernimento espiritual para poder tratarmos cada uma segundo a sua realidade, segundo a sua verdade. Entre os crentes, a enfermidade existe. Grandes homens de Deus que não conseguiram, né, obter a cura. Esse desafio, às vezes, é fora da nossa compreensão humana, e aí nós precisamos acatar a vontade divina para nós. Existem pessoas que convivem com enfermidade e é a vontade de Deus e amém. Vamos viver a vida dessa forma. Não é porque o Senhor deu, a gente ama, o Senhor tira, a gente reclama. Não. Às vezes existem enfermidades, né, que fazem parte de um plano divino e aí a gente precisa ir acatar. No final, Lázaro ele morre enfermo, mas quando ele está lá no seio de Abraão, com certeza ele não desejaria trocar
o seio de Abraão por saúde aqui nessa terra. Então a gente precisa aceitar o propósito de Deus também em nossa vida. Nós não podemos confundir, por fim, doença com possessão maligna. Eu pertenci a uma igreja onde tinha uma irmã que tinha problemas de saúde de natureza psiquiátrica e neurológica. E muitas das vezes, quando essa irmã ela estava em crise, as pessoas começavam a orar expulsando o demônio quando não era algo que cabia, não era cabível. Muitas das vezes, a nossa racionalidade ela depende da nossa saúde mental. Quando o nosso estômago não está bem, a gente tem úlcera, né? Quando o nosso pulmão não está bem, a gente tem pneumonia. Mas quando a nossa psique não está bem, a gente começa a apresentar distúrbios psiquiátricos. E nem por isso é ação demoníaca. São problemas meramente físicos. E aí, cada vez que a irmã estava em crise, era um tal de pessoas orando pela irmã, expulsando o demônio, e no final era uma atitude que agravava ainda mais a situação que a coitada da irmã vivia. Então a gente precisa tomar cuidado, ter um mínimo de sensibilidade e saber que para que eu possa ajudar, eu preciso ter a capacidade para poder ajudar, porque senão não adianta nada, não resolve nada, ok? Que Deus aí possa nos abençoar. Semana que vem a gente volta. Está chovendo muito, graças a Deus a gente terminou essa lição de hoje, mas eu vou aqui porque a luz está vai e volta, antes que ela termine de vez, tá ok? Que Deus aí possa nos abençoar. Até semana que vem. Fique na paz.